sou a Joanice, do JA. E hoje nós estamos aqui com o pastor Eduardo Borges para a gente ter um bate-papo. Olá, pastor, tudo bem com você? Tudo jóia. Um abraço para todo mundo aí do JA. Que bom. Muito obrigada por estar aqui conversando conosco. Bom, a gente está aqui para conversar um pouco sobre o GECOI. Conta pra gente como que surgiu essa ideia de GECOI na Oitava Igreja? GECOI começou em 1998, nessa estrutura que tem até hoje. O pastor Celso foi quem trouxe essa ideia de trazer as células para dentro da Oitava. Já existia o ministério GECOI aqui na igreja, que chamava Grupos de Comunhão da Oitava Igreja. Com essa visão celular de multiplicação, de evangelismo, de crescimento, o nome foi mudar. A sigla manteve, GECOI, mas o C de comunhão passou para crescimento, para dar essa ideia da célula de multiplicação. Então começou em 1998 e eu estava lá no início, eu fui um dos que comecei dentro dessa visão celular. Construindo toda essa história, Verdade. Né? E agora parece que está tendo alguma transição, né? O GECOI agora vai ter o nome de célula. Fala um pouquinho disso pra gente. Nós percebemos o seguinte, a Oitava Igreja é uma igreja que fala para o mundo todo. Nós temos pessoas no mundo inteiro hoje acompanhando as nossas mídias sociais. E quando nós falamos, participe do nosso GECOI, quem não é da Oitava Igreja não tem a menor ideia do que é um GECOI. Então é uma palavra que comunica só para dentro. E a Oitava precisa comunicar para fora. E quando nós falamos de células, basicamente todas as pessoas já entendem o que é uma célula e a visão da célula, né, dizer que é uma célula comunica muito mais, porque o objetivo da célula é a multiplicação. Se a célula não multiplica, ela morre. Então nós precisamos que as nossas células também se multipliquem para que elas não morram. Então a gente vai começar a adotar isso aqui em primeira mão aqui para o JA, entendeu? A gente vai fazer o lançamento no mês de junho, então nós já estamos preparando para essa mudança. E dentro dessa nova estrutura, é bom entender o seguinte, que quem é líder, para poder fazer parte das células, a pessoa tem que estar dentro da visão celular, a visão da Oitava. Alguns grupos que se chamam GECOI hoje, não têm essa visão e não multiplicam, não evangelizam. Esses grupos não serão mais nossas células, eles continuarão com o nome de GECOI, voltará a ser grupo de comunhão, as pessoas poderão continuar se reunindo, mas a nossa estrutura, a gente vai estar recebendo apenas os líderes que estão dentro da visão e que desejam multiplicar, aprender, ser treinados, espalhar a visão e evangelizar a nossa cidade. Que coisa boa. Para essa célula ser eficaz, do que ela precisa? A célula precisa tem 5 características que são fundamentais. A primeira delas é espiritualidade. Se a liderança da célula não é uma liderança que ora, eles vão tentar desenvolver o trabalho apenas na força do seu braço. Então o primeiro passo, a coisa mais importante para uma célula ter vida é que ela seja regada à oração. Segunda característica, é preciso ter evangelismo. Célula que não evangeliza, ela morre. Um dos objetivos da célula é alcançar o perdido. Ela precisa ser uma arma de ataque ágil e ela então é evangelística. Terceira característica, é preciso ter lugar de ensino. Então espiritualidade, evangelismo e ensino. Agora até as 3 começando com a letra E, né? Espiritualidade, evangelismo e ensino. Nós precisamos ensinar nas células. E quando a gente fala de ensino, o ensino principal é falar de Jesus. Então, toda reunião a gente tem que falar de Jesus. E o ensino precisa ser um ensino mais básico, né? Não é um ensino de cetro, de seminário, nem de escola bíblica, porque o nosso desejo é o quê? É que toda reunião a gente tenha visitante. Como está chegando visitante toda semana, a gente precisa ter uma linguagem mais simples para que ele fale. É preciso ter planejamento e cuidado também. Então, é preciso ter bastante organização e é preciso que essas pessoas que estão chegando, que elas sejam cuidadas. Então, resumindo, evangelismo, espiritualidade, evangelismo, ensino, cuidado e planejamento. Tendo esses 5 aí, é sinal de sucesso, então. Com certeza ela vai multiplicar. A Oitava é uma igreja de muitos membros. Qual que é a importância desse modelo celular para a Oitava ou para uma igreja? Independente do tamanho. Sabe, nós conseguimos cuidar de grupos pequenos. Não tem como você cuidar de 1.000 pessoas, 7.000 pessoas. Nós cuidamos de grupos pequenos, né? E o objetivo da célula é ser um grupo pequeno. O número ideal, o número de 7 pessoas. Ela chegando até 12 pessoas, ela já precisa multiplicar para que haja comunhão, para que haja afinidade entre as pessoas, para que a gente se conheça, entendeu?
E num ambiente grande de uma igreja, você pode entrar e sair e não conversar com ninguém. Dentro da célula você vai ter que falar, você vai ser acompanhado, você vai ter oportunidade de aprender e vai ter oportunidade de ensinar. Então, independente do tamanho da igreja, para todas as pessoas, é muito importante que faça parte de uma célula. Quando você fala, né, dos 5 pontos aí da espiritualidade, e você falou um pouco antes sobre os grupos, e isso acaba que acontece um pouco, né, o grupo de comunhão, porque é gostoso quando a gente tem esse grupo de 7 pessoas ali, a gente acompanha e está caminhando, e tem hora que dá uma dorzinha, acho que da nossa humanidade, de ter que se multiplicar. Mas quando a gente pensa no primeiro ponto, que é a espiritualidade, a gente não faz, isso não é uma dor, isso é uma alegria, isso é um privilégio de entender que eu estou contribuindo para o crescimento do reino. Não é verdade? Eu acho que é muito egoísta quando você faz uma coisa só para você. Entendeu? Aquela mesma ideia de Pedro, quando estava no Monte da Transfiguração, falou: Senhor, eu quero ficar aqui, vamos montar uma tenda, vamos ficar aqui para sempre. Não é isso não é esse o objetivo. O objetivo da igreja é evangelizar, o nosso objetivo é ir. Então, quando a célula fica apenas naquele grupinho fechado, se torna uma panela e aquela panela, com o tempo, ela morre. O que nós queremos é que os nossos grupos tenham vida. Ali é lugar de você servir. O crente, o membro da igreja, ele vai fazer da célula o seu lugar de trabalho, é o lugar que ele vai estar ali para evangelizar, ele vai estar ali para poder servir. Então nós estamos dando para cada membro uma arma de ataque para a gente lutar contra o inferno. Se você transforma esse grupo só no lugar de comunhão, aí você perde todo o sentido. Você vai ter um grupo de amigos. Aí não tem evangelismo, não tem ensino, entendeu? Vai ficar apenas na questão do cuidado. É muito limitado. E vamos pensar assim, mesmo que não morra, não é um lugar em que você vai estar exercendo seus dons espirituais, entendeu? Você só vai se acomodar. Então, dentro da igreja, algumas pessoas veem a igreja como self-service. Eu quero tudo pronto, entendeu? Não, hoje eu quero um pouco de louvor, hoje eu quero um pouco disso, eu quero um pouco daquilo. Não, a célula é um lugar que é a sua igreja. A sua casa é a igreja, você na célula, você é o pastor, você é o responsável, você é o líder. Então nós damos para todas as pessoas a oportunidade de se tornar um ganhador de almas, de servir a Deus, de cumprir o mandamento. Nós não podemos ficar aqui e a gente ficar contente, sabe, de ser apenas aquela pessoa que se relaciona com os irmãos, o sal dentro do saleiro. É preciso que a gente vá para o lado de fora e que a gente salgue o mundo. E se a gente não fizer isso, nós estamos perdendo tempo aqui. Esse sistema de célula é um modelo bíblico? Com certeza. Nós temos vários exemplos na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jétro, quando conversa com Moisés, fala com ele para ele fazer aquela divisão. E no Novo Testamento nós temos isso várias vezes. A igreja começa em célula, já começa nas casas e no templo. Porque não tem como. Por exemplo, quando Pedro prega seu primeiro sermão, são 3.000 pessoas batizadas. Eram 120 pessoas. E aí de 120 em um único dia passa para 3.000. Como que você cuida de 3.000 pessoas? São esses 120 que cada um vai cuidar de um grupo de pessoas. E a Bíblia diz que esses 3.000, logo no dia seguinte já eram mais, porque dia a dia o Senhor ia acrescentando mais pessoas. Então se nós não dividirmos, não multiplicarmos, se nós não entendermos que todos os crentes, todos nós temos um papel para exercer, a gente vai ter aquela métrica terrível dentro da igreja que é 20% da igreja trabalha enquanto 80% não faz nada. A célula é uma oportunidade que você que está aí no JA, você faça parte desse grupo que serve. E a gente quer que no JA nós não tenhamos 20% das pessoas no JA trabalhando enquanto 80% faz nada. Nós queremos dar oportunidade para que 100% de vocês aí possam participar e possam servir a Deus. Pastor, eu fico imaginando que nessa sua trajetória, né, você já deve ter presenciado assim, milagres incríveis. Compartilha com a gente algum milagre que você já tenha presenciado por meio do GECOI da célula. Olha, eu posso contar vários casos aqui, vou ser breve e citar vários. Eu tinha uma célula, essa célula minha de 98, a gente tinha um grupo que Deus uniu ali uma turma boa na batalha espiritual. Então, toda semana tinha libertação. Então, era um GECOI que crescia bastante, multiplicava muito, a gente multiplicava rapidamente, mas batalha espiritual era sempre. Então, a gente via muita libertação. Outro milagre que a gente vê muito na célula é o maior de todos eles, que é a conversão.
Então a gente faz o apelo ali e várias pessoas entregam a vida para Jesus. Eu tenho um GECOI que toda semana, sem exceção, a gente recebe visitantes. E várias reuniões a gente tem alegria de ver as pessoas tomando a decisão de seguir a Cristo ali naquele GECOI. Outra coisa, um milagre que acontece é o milagre da generosidade. Quando alguém na célula precisa de alguma coisa, a gente vê todo mundo se mobilizando para poder alcançar outras pessoas. E mais do que isso, você abre a porta da sua casa para receber uma célula e a sua família é abençoada. Então, várias orações, nós vimos pessoas sendo curadas de todo tipo de enfermidade. Entendeu? A pessoa chega doente, a gente ora, chega depressiva, ela se transforma. Então, vários tipos de problemas, que são os problemas mais marcantes da atualidade, a gente vê e a gente consegue perceber, Vanessa, assim, no olhar da pessoa, como que ela transforma de uma reunião para outra. Que o Espírito Santo, quando ele começa a nos encher, a gente começa a ver o fruto, né? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, paciência, mansidão, domínio próprio. E a gente vê isso na prática de perto acontecendo com as pessoas. De forma muito natural, né? No GECOI que eu participo também é assim, é extraordinário. Quais as características de um bom líder? Ele precisa saber delegar. O objetivo principal do líder é formar outro líder. Então, a parte principal do líder é essa. Algumas pessoas têm a imagem muito equivocada de que o líder vai ficar sobrecarregado, tendo que fazer um monte de coisa. Ele não pode ficar sobrecarregado. O papel do líder é formar outros líderes. Então, ele precisa colocar sempre, à medida que as pessoas vão chegando, colocando cada um na posição certa. Então, tem aquela pessoa que é responsável pela oração, aquele que é responsável pelo evangelismo, pelo ensino, pelo cuidado, pelo planejamento, porque todos nós temos condição de servir na liderança de alguma forma. Então, o líder precisa ser essa pessoa que mobiliza outras pessoas para se tornarem líderes. Ele precisa mandar muita gente para a nossa sala de escola bíblica, para que agora, no próximo semestre, a gente tenha muitos alunos aí do JA. Eu tenho certeza que no JA tem muitos para ir para essa sala, hein? Quais os mitos sobre a liderança de célula? Tem que ser assim um expert, tem que estar muito gabaritado? Como é que é isso? Algumas pessoas acham que para ser líder, a pessoa tem que ser quase um pastor, né? Ou um seminarista. E, na verdade, a liderança de célula é muito simples. Qualquer um pode ser líder. Liderança é uma matéria que pode ser aprendida. Qualquer pessoa que deseja crescer como líder aprende. Então, o maior mito que existe é de que eu não tenho dom de liderança. Liderança não é um dom. Da mesma forma que você aprende matemática, física, química, liderança é uma matéria que você pode aprender. Tem muitos livros e muitos livros bons, principalmente nessa área de liderança de células, que podem ajudar qualquer pessoa a se tornar um líder bom, um líder eficiente. E uma coisa é muito engraçado, porque ao longo da história, você olha para algumas pessoas e pensa, não, esse cara aqui vai ser um líder fantástico. E depois você vê o cara, porque ele não sabe delegar. Ele conhece muito de Bíblia, mas ele não sabe delegar. A célula dele não cresce, não multiplica, porque ele não consegue formar outros líderes. E por outro lado, algumas pessoas que você pensa assim, mas essa pessoa ser líder, e ela é aquela que multiplica, que evangeliza, que ama as pessoas, que abraça. Então, se você entregar a sua vida para Jesus e falar, Jesus, eis-me aqui, usa-me a mim, Ele vai te usar com os dons que Ele te deu, entendeu? E dentro da célula você consegue utilizar todos os dons espirituais. Então, dentro da célula é o melhor lugar que você tem para você servir a Deus. Pensando nessa célula que tem que estar viva, ela realmente, cada elemento que está ali, cada pessoa, ela tem que ser usada, seja na oração, seja, né, na intercessão, no cuidado, para que ela realmente seja viva. Né? E o líder, ele identificando isso, quando ele descentraliza, né? Quando ele não é aquele... a gente às vezes tem muito essa ideia de, nossa, o líder está ali na frente comandando, detentor de tudo. Mas não, Olha então só, é participativo. Vanessa, eu sou pastor da igreja, sou líder de uma célula. Eu não dou a lição, entendeu? Eu não me lembro qual foi a última vez que eu dei a lição. Porque não é o meu papel, esse meu papel é formar outras pessoas, entendeu? Treinar as pessoas, aí eu dou oportunidade para a pessoa dar lição, aí quando ele não vai bem eu ajudo ele, mostro como que ele pode aprender. Então o meu papel é formar pessoas. Eu tenho hoje 11 pessoas sendo treinadas dentro da minha célula. Por conta da questão da pandemia, a gente não pôde multiplicar ainda, né? A gente não fez a multiplicação, mas a gente sempre tem gente para ser treinada. E o papel seu líder é esse.
E é leve, liderar é coisa leve. Se você é líder de célula e você está achando que está pesado, é porque tem um erro. Tem algum problema na sua célula, tem algum problema na forma como você está liderando, porque liderar precisa ser fácil. Eu lidero célula desde 1998, ininterruptamente, e não penso de maneira nenhuma em parar. É um estilo de vida. Eu sou o coordenador das células, sou supervisor de células e sou líder de célula, porque eu amo esse lugar, esse ambiente, porque eu tenho um contato muito pessoal com as pessoas ali. É muito gostoso mesmo. Pastor, agora deixe uma palavra de encorajamento para os líderes e para os liderados. Olha, pastor Léo me falou que hoje que o JA tem sete GECOIs, que daqui a pouco vão se chamar 7 células. Queria deixar um desafio para vocês de passar para 14 células ainda nesse ano, que todas essas células possam crescer e multiplicar, e mais do que isso, talvez alguns líderes que deixaram a liderança voltem a liderar, para que vocês possam cuidar dessas pessoas. Quanto mais células nós temos, mais pessoas são bem cuidadas, entendeu? Porque o cuidado dentro de um ambiente como o JA, como Oitava Jovem, Rede de Adolescentes, na Oitava Igreja, ele se dá no contato pessoal. Não é o ministério que cuida, são as pessoas que cuidam. Então quero desafiar você aí a aceitar o desafio de se tornar um líder, você que deixou a liderança, voltar para a liderança e a gente terminar esse ano ainda com no mínimo 14 células do JA. Isso aí, hein? Olha, vamos aceitar esse desafio, hein, pessoal? Pastor, você já é líder de célula? Eu sou líder de célula, acontece na terça-feira, semeadores. Pessoal, semeadores, vamos lá, hein? Aceitamos o desafio e nós vamos multiplicar. Exatamente, até o final do ano, multiplicar. A nossa multiplicação, hein? Com muita alegria, porque a gente entende que nós estamos fazendo a nossa missão e ampliando o reino de Deus aqui na terra. Pastor Eduardo, muito obrigada por esse papo. E você aí fique ligadinho nas nossas redes sociais, que constantemente está tendo novidade para você. Até mais, pessoal. Um abraço. Se você não está me acompanhando lá no Instagram, acompanhe os devocionais nos Salmos lá, PR Eduardo 8A. Você está acompanhando, né? Isso aí, pastor. Valeu, gente. Um abraço.